Olá, gente, tudo bem? Eu espero que você que tem acompanhado possa estar gostando. Eu queria pedir a você que está fazendo essas aulas, que tem me acompanhado nessas aulas, pudesse estar comentando, deixando seu comentário se você está gostando, o que você gostaria que eu falasse sobre a importância da leitura, né? Para que a gente pudesse interagir melhor. Se você tiver uma ideia, uma sugestão que eu possa estar fazendo, tá? Pode estar falando, comentando também. E que você dê um like, né? Para que eu possa saber que você está gostando e que tem sido útil, tem sido de grande valia na sua vida aprender esse conteúdo. Nesse momento, gente, nós vamos falar sobre as 4 habilidades da língua: ouvir, falar, ler e escrever. Maravilhoso, né? Nessa aula, eu quero falar sobre a primeira habilidade, que é a habilidade de ouvir. A audição humana é um dos grandes privilégios da nossa raça. É um complexo sistema situado numa região do cérebro, na parte lateral do crânio. O mais importante no nosso sistema humano é a capacidade de processamento de sons para a linguagem e para a música. Quando o cérebro humano recebe o som e percebe que se trata de um som linguístico, encaminha sua representação neural para as regiões responsáveis pela compreensão da fala. Você vê que maravilhoso que é o nosso cérebro, né? Cada parte, cada local do cérebro tem uma função diferente. Isso significa que identificamos primeiro os segmentos que compõem as palavras, em seguida as palavras propriamente ditas, depois a estruturação da sentença e, finalmente, o significado dessa palavra. Um exemplo de uma identificação fonológica que o mineiro fala: tira isso daí, né? Que significa tira isso daí. O cérebro ele faz a separação, né? Do segmento da palavra propriamente dita, da estruturação da sentença e do seu significado. Isso nos leva a crer que o arquivamento na memória se dá em locais diferentes para as versões faladas e escritas das palavras. A audição também envolve outro aspecto que tem a ver com a nossa personalidade, nossas emoções, nossas formas de relacionamento no nosso sistema de comunicação. E é sobre isso que nós vamos estar falando, porque é isso que vai nos chamar a atenção para que o que é importante, né, o saber da leitura na nossa vida. Escutar ou ouvir? Escutar e ouvir. Você acha que escutar é a mesma coisa de ouvir? Ou você acha que são duas coisas distintas? Andam juntas, mas são distintas. Eu quero estar mostrando um vídeo aqui, gente, que eu achei muito interessante. Eu gostaria de estar compartilhando, eu espero que você possa estar, você consiga ver ele, né, nitidamente. Se não, se ele não sair claro, que você procure no YouTube, mas eu acho que ele vai sair sim, tá? Eu vou buscar ele aqui. O professor Nosley, fala sobre essa diferença de ouvir e escutar. Mas ele fala de uma maneira tão clara, tão específica, tão assim contextualizada, e ele cita um exemplo muito bacana que dá para a gente entender, né? Dá para fixar na nossa mente, de uma vez por todas, né? Essa diferença de ouvir e escutar. Vamos lá, né? Muito bem, pessoas, olha só que doido isso aqui. Agora hoje eu vou falar de verbos que têm sentidos
usar na sua redação, por exemplo, você pode mudar a tua intenção do texto. Como assim, professor? Vamos lá. Primeiro, quando eu falar em ouvir tem a ver com uma audição, certo? Obviamente, o sentido da audição. Então, a pessoa pode ouvir apenas, e ela pode não interpretar a comunicação, ou seja, não fazer nenhuma reflexão a partir disso. Eu posso ouvir várias coisas, mas eu posso não necessariamente escutar todas as coisas que eu ouvi. Como assim? O escutar, ele é mais do que ouvir. O escutar é quando você ouve e, além disso, você presta atenção na informação que entrou no seu ouvido, faz um processo, certo? Entende do que está se tratando e pode se comunicar. Então, veja, o escutar é mais profundo do que ouvir. Por exemplo, você vai numa festa, vai numa balada, está cheio de gente, não é uma que você está ouvindo tudo, mas você seleciona aquilo que você escuta. Por exemplo, você está do lado de alguém que está conversando, você vai escutar essa pessoa, vai ouvir todos, mas você escuta essa pessoa somente. Olha que doido! Então, ouvir é uma ação natural. Todas as vezes que vem ruído, som, você ouve, mas você vai separar aquilo que você vai escutar. Então, quando você ouve tudo, você pode selecionar aquilo escutar isso aqui. E aí você vai fazer um processo cognitivo, você vai entender o que está acontecendo para poder se comunicar com aquilo que você escutou. Você pode construir uma conversa, você pode continuar a desenrolar essa conversa a partir do que você escuta. Então, é muito doido. A gente ouve muita coisa nesse mundo, mas escuta pouco. Porque a gente seleciona o que vai escutar, porque para escutar tem que ter mais processos cognitivos na nossa cabecinha, que é a parte de compreensão, interpretação dentro daquilo que você escutou. Então, é muito legal de pensar isso. Então, tanto que existem, assim, algumas frases que são muito legais. Por exemplo, olha essa frase que eu vou dizer para você. Muitos conflitos poderiam ser minimizados se as pessoas escutassem mais ao invés de apenas ouvir. Porque as pessoas ouvem alguma coisa, não fez o processo, e aí às vezes saem falando e rebatendo. Então, ouvir, todos podemos fazer isso, óbvio, gente. Estou falando das pessoas que não têm nenhum problema, né, de déficit auditivo, obviamente. Então, ouvir e escutar são coisas diferentes. Então, eu posso ouvir várias coisas, mas eu vou selecionar aquilo que escuto. A gente poderia ter um processo maior de escuta. Escutar mais coisas, para ter mais processos cognitivos, para daí sim nos posicionarmos em relação às coisas. Então, é muito importante você saber a diferença de ouvir e escutar, porque se você escolhe um verbo ouvir dentro da tua redação, querendo dar o sentido de escutar, você vai ter um problema semântico aí. Você não vai estar atribuindo a semântica adequada para aquele texto. É doido não, mas é verdade. Pessoas, tranquilaço isso? Então, ouvir e escutar são coisas diferentes. Ouvir é um processo natural para aqueles que não têm nenhum problema auditivo, obviamente. Enquanto o escutar, ele é um processo cognitivo. E isso aí todo mundo pode ter, beleza? Porque, por exemplo, quem não tem a possibilidade de ter ouvir, vai ter a comunicação de Libras. E aí vai visualizar, e esse processo de escuta é através da visão, beleza? Então, o processo de escuta é um processo cognitivo, de interpretação e compreensão dentro da nossa caixinha. Então, esse processo todos podemos fazer. Certo? Beleza, pessoas? Muito bem. Então, gente, vocês entenderam? Eu achei muito bacana a explicação dele. Eu espero que você também tenha gostado, tenha entendido também, né? Principalmente. Então, gente, eu vou estar reafirmando, né? No dicionário Aurélio, o significado de escutar é estar atento para ouvir, dar ouvidos a, né, alguma coisa, ou alguém, ou algum objeto, né? Aplicar o ouvido com atenção para perceber ou ouvir.
E ouvir é perceber o som, a palavra, pelo sentido da audição. Mas falando mais, resumindo até o que o professor Noslin disse, escutar é na forma cognitiva, né? E ouvir na forma biológica, né? Todos podem ouvir, mas para escutar a pessoa tem que fazer um processamento, tem que estar separando aquilo que ouviu, ela vai interpretando, e para isso ela tem que estar escutando com bastante atenção. Qual a diferença entre ouvir e escutar, então, né? O professor falou e eu vou falar mais uma vez. O significado de ouvir remete ao sentido da audição, né? Da audição, exceto as pessoas que têm déficit de audição, como o professor falou. É aquilo que o ouvido capta. Já o verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção, ou seja, escutar e entender o que está sendo captado pela audição, mas além disso, compreender e processar a informação internamente, que é lá no cognitivo. Ele até citou que a pessoa que tem déficit de audição, ela não ouve pelos ouvidos, né? Como a pessoa, né? Ela não tem, ela tem déficit, né? Mas ela escuta através dos olhos, ela processa. É isso que é difícil, até alguém, né? Uma pessoa está entendendo, acha que a pessoa que não fala, ela não tem qualidades, não tem inteligência. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. São pessoas muito inteligentes. Porque ao invés dela usar esse sentido aqui da audição para ouvir, ela usa os olhos, ela vai estar escutando através dos olhos. Portanto, a diferença entre ouvir e escutar é o que acontece após o indivíduo receber o som. Ele está ouvindo quando há pouca interação e escutando quando está prestando atenção no que é emitido. Então, quando a pessoa está prestando atenção, ela está escutando. Quando tem pouca interação, isso acontece muito. Às vezes você está numa palestra, a pessoa está frente a uma pessoa que está falando, vamos supor, um padre, um pastor, um professor, a pessoa está lá, né, falando, dando seu sangue ali, falando ali com tanto amor, com tanta clareza, né, com tanta paixão, né, para explicar, para as pessoas entenderem, e tem aquelas pessoas ali que tá ali com o celular, né, nas redes sociais, né? Ela está escutando, ela está ouvindo, né, que tem uma pessoa ali falando, um palestrante, mas não está escutando nada, não está processando nada, não está dando atenção àquilo, não está interagindo com aquela fala. A popular expressão, né, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, ilustra o ato de ouvir. Muito muito bacana lembrar sobre isso aqui, porque isso também faz a gente entender. Quando a pessoa fala entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Por quê? Porque não processou, não entrou aqui no cognitivo. Já a expressão fala que eu te escuto, popularizado pelo programa religioso de mesmo nome, né, que vocês sabem que é aquele programa lá da Universal, mostra o sentido de escutar, em que um tem o poder da fala e o outro dá atenção ao que é dito como forma de alívio da angústia da pessoa. Então, a pessoa, o telespectador, ele fala e aquele que está lá, né, fazendo o programa, ele está dando atenção àquilo que o telespectador, a angústia do telespectador está passando ali. E ele tenta, né, ele dá atenção àquilo que foi passado para estar como forma de alívio para a angústia daquela pessoa, daquela palavra que a pessoa falou. Um exemplo da diferença de ouvir e escutar. Mais um exemplo, né? Vamos citar mais um exemplo. Sabrina frequentava as conferências e apenas ouvia o que os palestrantes tinham a dizer, sem escutar nada. Conhece alguém assim? Você já fez isso? Você já... alguém já te convidou para poder ver
participar de uma homenagem, participar de uma formatura, participar até mesmo de um culto, de uma missa, né? E você chegou lá e você escutou, mas não ouviu nada. Aí alguém, você chega em casa, outra pessoa te pergunta, como é que foi lá? Foi legal? Como é que foi? E aí? O que eles falaram? Ah, foi legal, foi bacana. Mas o que eles falaram? Foi, nossa, foi muito bom, foi legal demais, o cara é muito inteligente. Mas não explica, não fala o que a pessoa explicou. Não mostra, não relata o conteúdo, porque a pessoa não escutou. Ela só respondeu de forma mecânica, né? Isso é a forma das pessoas enganarem, né? Achando que está enganando todo mundo. E a gente sente, a gente que está na frente, às vezes falando, dando aula, ou falando lá na frente, a gente sente quem está escutando. É claro que não é 100%, mas a gente sente algumas pessoas que não estão escutando, estão apenas ali, só o corpo que está ali, como diz o outro, né? Só o corpo que está ali, mas a mente não está. A mente está em outro lugar. Todo ser vivo ouve, mas escutar é diferente. É dar tempo para interpretar aquilo que está sendo ouvido. Né? Então, todo ser vivo ouve, né? Exceto aquelas que têm déficit de audição. Mais uma vez eu estou falando, porque às vezes alguém vai escutar e vai falar, não é todo ser vivo que ouve. Mas interpretar o que está sendo ouvido é outra questão. Outra questão. Isso nos faz, gente, lembrar de quando o professor estava explicando principalmente português. Quando o professor estava lá, com toda a sua paciência, com todo o seu amor, né? Elaborou o seu plano de aula, né? Fez toda aquela sua didática para dar a sua aula. E o aluno, né? Eu, você, só estávamos ali de corpo. Não estava, a nossa mente não estava ali. A gente, professor, estava ali falando e a gente estava pensando no namorado, né? Estava pensando na mãe que a gente brigou, estava pensando que a gente está com sono, estava pensando naquele filme que a gente vai ver de noite, ou naquele filme que a gente viu ontem à noite, na novela. Estava pensando na vida dos outros, né? Aquela menina lá tem isso, tem aquilo, eu não tenho. Não sei o quê, né? Tantas coisas que a nossa mente processa ao mesmo tempo. E a gente não soube escutar o que o professor estava falando. E os anos foram passando e a gente achava que estava aprendendo português e não estava. Quando chega na hora de que a gente vai precisar mesmo do português, né? Porque a redação resume tudo aquilo que eu aprendi na língua portuguesa, né? Assim eu penso, né? Porque é na redação que você vai mostrar como as palavras escrevem da maneira correta, a gente vai mostrar as semânticas, os artigos, os fonemas, né? Na redação a gente vai explorar tudo isso, a gente vai saber os verbos, como o professor disse ali, se você não souber a diferença do verbo ouvir e escutar, na hora de fazer uma redação, você pode estar falando de escutar e escrever ouvir. E isso pode fazer com que você perca ponto naquela redação por causa disso. É uma questão a estar pensando. Então, gente, eu gostaria que você comentasse no vídeo se você gostou, o que você está achando dessas aulas. Se você quer que eu faça uma aula, se tem alguma coisa, se tem alguma dúvida, algum assunto em cima desse tema que eu estou falando, da importância da leitura, que você fale, né, para que eu possa ver se você está gostando, que você dê um like, para que eu veja se quem está gostando, quantidade de pessoas que está assimilando o conteúdo. Tudo bem? Então, vamos lá.
Vamos lá, então. Estamos indo. Então, vamos finalizar essa aula, né, gente? A primeira habilidade que eu falei, a habilidade de ouvir, né? Então, muito obrigado. Um beijo no coração. Que Deus abençoe sua vida.